Olá pessoal, aqui é a Lua Serena mais uma vez com vocês para um livro, quase um livro por semana, né? Eu tô mesclando os vídeos com resenhas de livros e outros assuntos também. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um livro que é da Hilda Roderick Ellis Davidson. E o livro é esse aqui. Deuses e mitos do norte da Europa. Gente, esse livro aqui, ele é muito importante, muito interessante, especificamente para aqueles que gostam de mitologia nórdica. É um livro que vai tratar das mitologias, de vários deuses da mitologia nórdica, como um todo, no geral. E assim, é um dos livros referência para esse assunto. Então eu super indico para vocês e quis trazer aqui no livro por semana, porque de fato ele é um livro bastante importante e eu particularmente gostei muito da abordagem dele, tá? Bom, a Hilda Roderick Ellis Davidson, ela foi uma antiquária, foi uma pesquisadora de mitologia nórdica, de mitologia escandinava, já faleceu em 2006, mas que legou não só este livro aqui, como outros livros sobre mitologia nórdica. E ela é uma referência, né? Ela foi membro de uma espécie de associação do folclore germânico. Então, eu não sei se tem outros livros dela traduzidos para o português, mas se vocês pesquisarem na internet com o nome dela, vocês vão encontrar muitos livros que são super interessantes e super legais para quem gosta de mitologia nórdica. E o que eu achei bem interessante, bem legal desse livro, que foi publicado pela primeira vez em 1964, é que ela não aborda somente os deuses Aesir. E aqui eu já vou pedir uma licença para vocês por ocasião das pronúncias, tá? Pode ser que eu não pronuncie corretamente alguns nomes, algumas referências, até porque não sei, tá? Então, se eu falar alguma pronúncia errada, vocês aí me perdoem, tá bom? Então, assim, Deuses e mitos do norte da Europa, uma mitologia é o comentário específico de uma era ou civilização sobre os mistérios da existência e da mente humanas. É o que está escrito aqui na capa deste livro. Foi editado aqui no Brasil pela editora Madras em 2004. Não sei se tivemos outras edições. A edição que eu tenho aqui é a primeira edição. Não sei se teve outra, tá bom? Mas é um livro muito importante. Vou dar uma lida aqui no índice para vocês darem uma entendida sobre o que se trata. No índice, então, o livro é dividido em 8 partes, sendo que 9 partes, na verdade, porque tem uma primeira parte que é a introdução, em que ela vai falar sobre os criadores de mitos, sobre as fontes do nosso conhecimento e uma luz sobre os mitos. Então aqui na introdução, ela vai contar pra gente, assim, sobre as fontes que a gente precisa buscar para compreender a mitologia, especificamente a mitologia nórdica. Tá? Então é bem importante essa parte aqui do livro. E aí ela começa com a primeira parte. A primeira parte é o mundo dos deuses do norte. Daí ela vai falar do Eda, que é aquele poema, né? Que na verdade é uma prosa bem importante da mitologia nórdica. Depois os deuses e seu mundo, Thor e os gigantes, a fatalidade dos deuses, os gigantes e os anões e os mitos que estão fora do Eda, que é muito interessante. É muito interessante porque aqui ela vai falar do roubo do martelo de Thor, a trégua com os Vanir, porque na mitologia nórdica a gente tem dois povos, né, os Vanir e os Aesir, que entraram em contenda num determinado ponto da história. Então aqui ela vai falar de uma parte de uma trégua e Geifion. E nessa parte de Geifion, ela faz até alguns questionamentos muito interessantes sobre essas partes da mitologia nórdica que estão fora do Eda. Então ela vai perguntar muitas coisas aqui. Ela fala assim, quem são os 12 grandes deuses de que Snorri fala? Havia, por assim dizer, uma lista oficial e figuras como Hoenir, Kvasir, Hadur e Mimir, que devem ser incluídas entre os 12.
O primeiro homem e a primeira mulher foram criados do corpo de Ymir ou das árvores da orla marítima. Thor matou a serpente do mundo antes do Ragnarok? Então, assim, são questionamentos que ela faz que estão fora do Edda. Daí, na parte 2, ela vai falar dos deuses da batalha. Odin, o senhor das hostes, os deuses germânicos da guerra, as valquírias de Odin, os Berserks de Odin, o culto ao deus da guerra. A parte 3 vai falar o deus do trovão, Thor nos mitos, os templos de Thor, o martelo de Thor, o deus do céu, Thor e seus adversários. Na parte 4, ela vai falar dos deuses da paz e da abundância, a divindade Nasharete, Frey, deus da abundância, os companheiros de Frey, a deusa mãe, a deusa Freya e o poder dos Vanir. 5. Os deuses do mar, Aegir e Ran. 1. Aegir e Ran, Njord, deus das embarcações e as profundezas do mar. 6. Os deuses dos mortos. Então ela vai fazer algumas correlações bem interessantes aqui. Odin e Mercúrio, Odin como xamã, o reino de Odin, o abrigo funerário, Thor e os mortos, o dragão e os mortos. 7. Os deuses enigmáticos, que eu gostei bastante também. Bragi e Iduna, Mimir e Hoenir, os deuses gêmeos, Forset, Heimdall, Loki, Baldur. 8. O começo e o fim, a árvore do mundo, a criação do mundo e o fim do mundo. E aí ela conclui com a despedida dos antigos deuses, que ela faz toda uma reflexão sobre o que teria sido o fim desses deuses antigos. Aí obras de referência, nomes e fontes, que aliás eu sempre indico, viu? Quando vocês pegam um livro, sempre vão olhar a bibliografia, as obras de referência, que é bem importante. E aí o índice remissivo. Então é um livro muito, muito bom, tá? Ele tem mais ou menos 220 páginas e é um livro de estudos, e um livro de consulta, bastante importante. Eu quero ler aqui para vocês uma parte, falar da deusa Freya, que especificamente vai tratar essa parte que eu vou ler para vocês, vai tratar sobre as adivinhas, sobre as feiticeiras de Freya, as adivinhas, as profetisas de Freya, que são as volvas. Então ela diz assim: o nome Freya é especificamente associado por Snorri a um tipo, eu não sei se é Snorri, se é Snorri, não sei, tá? A um tipo especial de feitiçaria conhecida como Seidir, pois ele afirma que ela era uma sacerdotisa dos Vanir e que foi a primeira a ensinar esse ensinamento aos Aesir. Sabemos muito sobre Seidir a partir das fontes em prosa, e é uma pista interessante sobre a natureza do culto. Os elementos essenciais para a prática dessa feitiçaria eram a armação de uma plataforma ou assento elevado, sobre o qual o praticante líder se sentava. Havia então a entoação de encantamentos e o estado de êxtase no qual o líder entrava. Esse líder geralmente era uma mulher chamada de volva. Às vezes, a volva era apoiada por uma grande companhia, que atuava como um coro e fornecia música. No fim da cerimônia, a realizadora do Seidir podia responder às perguntas que lhe eram feitas pelos presentes, e entendemos que ela recebia as informações enquanto estava num estado de transe. Os relatos mostram que as perguntas, na maioria, tinham a ver com a estação que se aproximava e a esperança de fartura, bem como com os destinos dos homens e mulheres jovens da Assembleia. Às vezes, o termo Seidir era usado em referência a uma magia prejudicial, dirigida contra uma vítima, mas na maioria dos relatos parece ser um rito de adivinhação. O termo volva é encontrado na poesia e nas sagas para denotar alguém com dons mânticos, uma vidente, um adivinho. Então eu acho bem interessante quando a gente vai estudar a mitologia, a gente, claro, vai estudar toda a cosmogonia, toda a explicação da criação daquele mundo, de acordo com a visão daquele povo, ou pelo menos dos relatos da visão daquele povo, da criação dos mundos, os deuses, as forças criadoras. Mas eu acho bastante interessante a gente também se voltar para estudar as feitiçarias, as magias, a parte prática
daqueles povos. E o Sendir era uma prática de profecia, adivinhação, praticada por mulheres e também por homens, geralmente por mulheres, mas também por homens, daqueles povos. Então eu acho bastante bacana e interessante a gente trazer isso para o nosso cotidiano e entender que ao estudar uma mitologia, a gente não deve se restringir apenas ao estudo dos deuses. E quando eu digo apenas, eu não estou querendo diminuir isso, tá, gente? Eu estou dizendo que existem outras questões que também são fundamentais para a gente entender o contexto mágico daquele povo, ok? Por isso que quando a gente estuda bruxaria, a gente vai estudar não só os manuais de bruxaria, mas livros como este aqui, da Hilda, que eu recomendo para todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. O livro Deuses e Mitos do Norte da Europa é um livro fundamental, principalmente para quem gosta de mitologia nórdica. Um beijo para vocês e até semana que vem.